Olá, gente, bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu vou continuar o assunto de trabalho de uma força, só que vou mostrar como é que a gente calcula o trabalho a partir de um gráfico. No vídeo anterior, eu expliquei que trabalho acontece quando você transfere energia para um corpo. Por exemplo, esse indivíduo aí empurrando o armário, ele está aplicando uma força ao longo de um deslocamento. Ele está tirando energia do corpo dele e transferindo para o armário, transformando em movimento do armário. Isso é realizar trabalho. E aí eu expliquei que tinha uma forma para calcular esse trabalho. A fórmula básica é essa, né? Que a gente até brinca que o trabalho fede coça, né? O trabalho é a força vezes o deslocamento vezes o cosseno do ângulo entre a força e o deslocamento. Embora essa equação seja básica do trabalho, ela tem uma limitação forte, inclusive. Ela só vale se a força for constante. Se você tiver uma força que muda, e isso é muito comum, essa fórmula fica difícil de ser utilizada. Quando, por exemplo, um automóvel está se movendo, cada marcha do carro transmite uma força diferente para o automóvel. Aí essa fórmula já fica difícil de ser utilizada. Então, surgem outras maneiras de calcular o trabalho por conta disso. Uma delas é usar um gráfico. Por exemplo, veja esse gráfico aqui que mostra a força em função do deslocamento. Aqui a gente tem uma força que não é constante. No primeiro trecho do gráfico a força aumenta, no segundo a força diminui e no terceiro a força fica constante, né? Essa reta horizontal do gráfico. Existe uma forma simples até de calcular o trabalho a partir desse gráfico. Basta calcular a área entre a linha, ou seja, entre o gráfico em si, a linha vermelha, e o eixo do deslocamento. Repare aí que a área, né, que eu marquei em azul, está entre essa linha e o eixo horizontal, né, onde o D, né, se encontra. Vamos dar um exemplo bem simples aí, uma situação onde a força é constante. Nessa situação eu até poderia usar trabalho igual a força vezes deslocamento. Seria bastante simples. A força vale 20, né? Ela é constante durante um deslocamento de 80 metros. Vamos supor que a força está em newtons, o deslocamento em metros, para a gente não ter que se preocupar com conversão de unidades. 20 vezes 80 daria 1.600, né? Que é o trabalho realizado por uma força de 20 newtons ao longo de um deslocamento de 80. Só que esse valor 1.600 também é a área do retângulo de altura 20 e base 80. E como a gente lembra, né, lá do sétimo, oitavo, nono ano, para calcular a área de um retângulo, basta a gente multiplicar base vezes altura. Então, voltando para o exemplo. Repare, a área aí que está marcada entre a linha vermelha, ou seja, o gráfico, e o eixo do deslocamento. A base do retângulo é 80, né, do 0 a 80. E a força, né, 20, nesse caso é a altura. Então, se a gente multiplica base 80 vezes 20, altura, vai dar 1.600. Então, o trabalho pode ser facilmente calculado a partir da área entre a linha, né, que representa o gráfico, e o eixo do deslocamento. Vamos ver um outro exemplo. Aqui, a gente tem um exemplo de uma força que não é constante. Ela começa em 20 e termina em 0, né? Ela vai diminuindo ao longo aí dos 80 metros de deslocamento. Nesse caso, se você usasse, por exemplo,
força 20 vezes deslocamento 80 para calcular o trabalho, daria errado, porque a força não é 20 o tempo inteiro, né? Ela está diminuindo. Nessa situação, a gente vai precisar calcular a área entre essa linha vermelha e o eixo do deslocamento, que é um triângulo. E triângulo, né, a gente tem uma forma para calcular a área, que é base vezes altura sobre 2. A base sendo, por exemplo, a linha horizontal e a altura a linha vertical. Vamos aplicar isso no exemplo. Veja só, essa área agora, é a área do triângulo aí marcada em azul. A base é 80 e a altura é 20. Esse é um triângulo retângulo, né? O 80 e o 20 são os catetos, base e altura. Aí a gente multiplicaria 80 vezes 20, base vezes altura, dividido por 2. É um triângulo, afinal de contas, né? E resultado, a gente fica então que o trabalho é 80 vezes 20, 1.600, dividido por 2, dá 800 joules. Esse então já é um caso em que você literalmente não pode aplicar a equação do trabalho. A gente tem que usar, nesse caso, obrigatoriamente a ideia de que o trabalho é igual à área do gráfico. Vamos ver um outro exemplo com uma outra figura geométrica. E essa figura agora, hein, gente? Ó, a força começa em 20, permanece constante até o deslocamento ser 30 metros e depois ela começa a diminuir até cair a zero, completado o deslocamento de 80 metros. Essa figura agora que você está vendo é um trapézio, né? Lembrando lá do trapézio. Trapézios, de forma geral, são figuras que têm duas bases paralelas, a gente chama de base maior e base menor. Acho que é autoexplicativo qual que é a base maior e qual que é a base menor, né? E a altura, né, é a distância entre essas duas bases. Claro que o trapézio pode estar girado, né, como por exemplo o trapézio verde está mostrado na figura, às vezes com a base maior em cima e a base menor embaixo, mas a ideia básica para calcular a área do trapézio é sempre base maior mais a base menor, repare o parênteses, né, a gente soma as duas, multiplica pela altura e aí divide por 2. Vamos aplicar isso no exemplo. Repare então, temos a área em azul, a base maior é 80 e a base menor é 30, né, que é a linha horizontal lá em cima no gráfico. A altura continua sendo 20. Então a gente soma 80 mais 30, que dá 110, base maior mais base menor, multiplica por 20, 110 vezes 20 dá 2.200 e divide por 2, que dá 1.100. Então nós temos aí o trabalho calculado pela área deste trapézio. O que pode às vezes confundir vocês é que às vezes os gráficos apresentam uma figura como essa aí, ó. Por exemplo, uma parte, né, da figura acima do eixo da distância e outra abaixo do eixo da distância. Nesse caso, acima do eixo representa uma força a favor do deslocamento, um trabalho positivo, e abaixo do eixo, uma força contrária ao deslocamento, portanto, um trabalho negativo. Se eu quiser saber o trabalho total nesse caso, eu tenho que calcular o trabalho positivo e, né, tirar o trabalho negativo. Por exemplo, deu mais 500 e menos 400, o trabalho total daria 100 joules. Tranquilo? É isso aí, gente. A ideia dessa aulinha é realmente ser rápida para que você possa aí terminar a lista, né? Fazer os exercícios aí que envolvem gráficos. Grande abraço para vocês, até mais, até o próximo vídeo.